Amém. Meus irmãos, vamos começar então. Eu queria pedir para você ficar de pé, vamos ter uma oração. Em nome de Jesus, apresentar ao Senhor esse tempo precioso, né? De estudo da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pedir para o irmão Gabriel ali fazer uma oração poderosa aí, apresentando esse tempo. Amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, algo importante a ser falado aqui é que toda revista da nossa escola bíblica que você adquire, que você paga, que você compra, é um material muito bom para você ter em casa, né? Amém. Então não faça assim, pouco. Aquelas revistas antigas que você tem, quando você olhar, você vai ver que é um material bom. Temas diferentes, né, com as passagens bíblicas, as concordâncias. Então esse é o material que nós usamos. Você bota ali na sua estante, você vai usar por muitos anos. Sempre será útil. Portanto, adquira a sua apostila. Não perca tempo. Nós temos então essa apostila aqui que é maravilhosa. Nós estudamos lá na Assembleia, né, por 3 dias. E nós vamos estudar ela por esses dias vindouros aí, esses domingos próximos. Que tem como tema caráter, vírgula. De novo. Não, calma, você está muito afobado, muito alto. Vou falar mais baixo. 1, 2, 3. Caráter. Caráter, o termômetro da vida de um obreiro cristão. Ou seja, quem serve a Cristo, agora o seu caráter precisa ter um parâmetro, né? Sim ou não? Sim. Um parâmetro. As pessoas vão medir a gente, vão observar a gente. Por isso que na sua família, Luciana, aquelas pessoas na sua família que não seguem a Deus, quando você é um cristão lá no meio da sua família, você sempre pisou fora da linha. O que acontece? Logo é assinalado. Mas tu não é da igreja, tu não é crente. Cadê o crente? Por que tu tem que ir para a igreja? Que serve tu ir para a igreja, né? Andar para a igreja. É por causa disso aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela requer uma mudança na vida daqueles que se dizem cristão, crente, evangélico, que vai para a igreja. Então sabemos disso todos nós. Você está na igreja fazendo parte, você é medido lá fora, sobretudo na sua casa. Até quando o casal é crente, os dois, que um pisa, né? O outro vai logo em cima, né? Como é que é? Imagine por aqueles que não servem ao Senhor. Portanto, tem um termômetro que mede a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, nosso pensamento, tudo para as pessoas ímpias. Eles nos cobram, mesmo sem moral, né, para isso, mas eles nos cobram. Isso, de certa forma, é benéfico. Sim ou não? Sim. Você errou, pessoa que chamou a atenção, o filho de Belial, né, que chamou a atenção de você, mesmo ele não podendo, não tendo moral para isso, mas ele chamou, então você já vai ficar, né, meio cabreiro ali com a situação. Vamos lá então, meus irmãos, aqui em 1 Samuel 9, aqui do 6 ao 16, aqui só tem um versículo, né? Mas é 1 Samuel 9. Porém, ele lhe disse, não, o 16. Antigamente em Israel, do 6, né? É 9 a 6. 9 a 6. 9, capítulo 9, versículo 6. Olha aí. Porém, ele lhe diz, eis que há nessa cidade um homem de caráter, um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Acho que só esses 6 já sintetiza aquilo que nós queremos falar. Era um homem, Samuel era um homem exemplar. Hã? Não é essa, está usando a outra. É a outra, né?
Era um homem exemplar. Amém? Então vamos até esse homem, porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, muito conhecido. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Apóstolo, você está certo aí, né? Eu estou me guiando por essa aqui, ó, que é a original de lá. Mas foi feita a cópia, né? Então é a mesma coisa. Portanto, meus irmãos, existia na vida de Samuel o que? Uma marca no seu caráter, no seu proceder, no seu comportamento. Alguém conhece uma pessoa que se diz cristão, vai para a igreja, mas não condiz nada com aquilo? Tem muito? Infelizmente, né? Tem muitos. Mas você não é assim. Amém? Ou pelo menos nós devemos nos esforçar para não sermos assim. Por que lá na Antioquia os irmãos, os discípulos foram chamados de? Exatamente. Porque eles andavam, falavam, se vestiam, se comportavam como Cristo. E esse mesmo comportamento é exigido de mim e de vocês. Amém. Amém? Então que essa seja a nossa marca. A 1 Timóteo 4,16: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Portanto, se nós ouvirmos a palavra de salvação, o Evangelho, nós devemos continuar nessa pegada, nessa tomada. Porque o que existe, sobretudo no Brasil, né, nas igrejas, é moda, né? A pessoa aceitou Jesus, estava perdido, aceitou Jesus de verdade, aí começa as modas, e a pessoa abandona a sua salvação praticamente, e ela se mergulha nas modas. Quem vai atrás das modas vai ficar pulando de galho em galho, né? As modas passam, gente. As modas passam. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, continua no Evangelho que você aprendeu de mim, que eu te ensinei, continua firme nele. Vai vir o que vier, né? Convites, modas, sei lá, tanta coisa que vem no meio evangélico. Agora não é mais novo, né? Pintar as igrejas na parede preta, colocar a luz só em cima do astro aqui, apaga tudo, aí fica o refletor só do astro. Jesus fica lá fora, né? O astro é aquele cara que está com o microfone e cheio de luz em cima dele. Aí ele faz performance. Eu não consigo nem ouvir esse pessoal falar, porque não tem paciência não. Vocês conseguem, gente? O camarada, ele vira o astro ali, Jesus, ele está lá fora e não conseguiu entrar, ele não pode entrar. O astro é aquela pessoa que está ali. Ele estava escuro, né? Portanto, palavra de salvação, a qual Timóteo aprendeu de Paulo, e que ele pede para ele continuar nela, é o Evangelho simples de Jesus, que vai dar a ele um novo caráter, né? 1 Timóteo 6,11: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas paredes pretas, dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ou seja, são esses parâmetros aqui que devem agora, né, permear na nossa vida. Vou até de novo falar aqui: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. O que é a constância? A constância é uma continuidade naquilo que você aprendeu. Eu sempre recorro, né, ao encontro da pastora, porque assim, eu vejo na vida dela uma constância daquele ano lá, 91. Ela segue uma constância daquele achado, daquele tesouro. Não teve desvio, não teve ficou fraca, não teve foi desistir, não teve nunca isso na vida dela. Mas uma constância para melhor, para maior, mais apaixonada, né, por Jesus. É isso que ele está falando para Timóteo. Então aqui na nossa igreja, que ninguém, né, fica, eu estou desanimado na igreja, o culto não foi bom, não sei o quê. Não, meu irmão. Coloca aí,
Mateus 13, 44. Olha aí, meu irmão, isso aqui é a base. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante ao quê? A uma palavra, um sentimento, uma emoção. Não. Há um tesouro escondido no campo que o homem que achou, escondeu, e pelo gozo, pelo prazer que ele sentiu naquele achado, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo para ter aquele tesouro que ele achou. Ele achou o prazer, o gozo, o prazer da vida, a morte sair, ou seja, meu irmão, está no paraíso mesmo ainda pisando na terra. Então esse é o Evangelho de Jesus, o qual Paulo está transmitindo a Timóteo. E agora, porque ele achou um tesouro, ele vai ter uma constância, uma continuidade de não mais se afastar e voltar, né? Porque o homem sem Cristo, a sua mente, ela está atrasada, ele fica oscilando, está com dinheiro, está feliz, está sem dinheiro, não presta, quer se matar, e não sei o que, está triste, está alegre, está triste, está feliz, está triste. Fica oscilando, né? Como uma onda. A onda, ela não é, né? A onda é tão assim, você vê a onda, estão, né? Em cima e embaixo. Então o homem sem Deus, ele é assim, mas quando ele encontra Jesus, pronto, a sua vida é aplanada. Agora, voltar para aquela antiga maneira de pensar, negar Jesus, não é só eu nego Jesus, não é só isso não. Negar Jesus é você voltar a sua mente. Você consegue fechar seus olhos agora? Feche seus olhos, vamos fazer essa reflexão. Você consegue voltar quando você não tinha Jesus? Consegue, Sabino, voltar ao pensamento lá sem Jesus? Meu irmão, só de pensar, pode abrir os olhos, só de pensar, dá uma tristeza, não dá uma alegria. Poxa, eu estou em Jesus agora, né? Eu estou em Jesus agora. Antes, sem Jesus, você tinha pingos de felicidade, de alegria, pinguinhos, sabe que é pinguinho? Aquela coisinha. Um dia alegre, feliz, aí depois vinha aquela tristeza, porque a morte estava habitando você. A morte eterna habita quem nos tem Cristo. A Bíblia diz, quem tem Jesus? Fala alto, Joel. Quem não tem, não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida, irmãos. Amém. Só esse versículo já é para você ficar um mês pensando, né? Um mês pensando, Tainá, né? Quem tem Jesus tem a vida. Como assim? Mas eu sou jovem, eu sou bonito, eu vou para academia, eu tenho saúde, eu isso e aquilo. A pessoa que não consegue olhar pelo prisma espiritual, pelo olhar espiritual, e não vai entender essa frase, esse versículo. Não, mas eu tenho a vida assim. Ou então, se você falar que a pessoa é cego espiritual, não sou cego não, eu consigo ler letrinha pequena sem óculos, tenho 20 anos, tenho 18 anos, eu sou... O pastor está doido, vai chamar de cego, né? Nós estamos falando de algo espiritual. Amém? Portanto, se você encontrou a Cristo na sua vida de verdade, tenha uma constância e uma firmeza nessa sua fé. Nunca abra mão. Tem países aí que as pessoas que encontraram Jesus de verdade, eles morrem para não voltar àquela antiga maneira de pensar, aquela antiga maneira de viver. É terrível você pensar assim e viver assim. Por isso que a gente vai ver aqui esses personagens bíblicos, eles não queriam mais voltar para aquela velha maneira. E aqui no final diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar aprovado. O que é aprovado? Sempre lembro aqui do Joel, da igreja que o pastor falou: olha, quem não tem certeza dessa salvação, venha para cá. E veio os obreiros, estavam tudo de serviço, vieram, diaconisa, vieram aqui. O pastor ficou marado no final do culto: olha, reunião com o corpo diaconal, depois do culto, bravo. Então, procure andar na vida cristã aprovado, com a certeza da aprovação, com a certeza de que você não é mais praticante do pecado. Você é pecador, peca, mas não é mais praticante. Você, se morrer agora, não importa como você morrer agora, de coração, de acidente, você vai para o céu. Você não tem dúvida disso. E você, quando ora,
tem certeza e convicção de que as suas orações são ouvidas por Deus. Isso é aprovado. Dentro de você é uma aprovação. Você vive um evangelho verdadeiro. Você é sincero na sua maneira de servir a Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar mais. Achei bonito o pastor Merivan, eu não esqueci, ele veio pregar aqui. O que ele falou? Quem lembra? Eu era um ladrão, agora eu sou pastor, ele falou. Pastor Merivan, homem de Deus. Então é bonito. Não tem de que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar. Quem nasceu de novo, quem de fato encontrou Jesus, quem abriu mão da vida velha, das práticas velhas, não tem do que se envergonhar. Não importa, irmãos. Vida nova, né? Tudo ficou para trás. Nos ensina a palavra de Deus. Que mais? Que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. O que você entende por manejar bem a palavra da verdade? Sabe, vários versículos de cor? É isso? Não, né? Tem uns vídeos aí dos camaradas que estão na rua, alcoolizados, drogados e recitando passagem. Olha, está escrito assim. O que eu vou aprender com um camarada desse? Né? As pessoas ainda postam esses vídeos, que bobagem, né? Para que você viu aí decorar um bocado de versículo, Abel? Né? Para nada. Porque a vida dele ali está um lixo, praticamente, humano. Portanto, o que é manejar bem para você a palavra de Deus? Vamos lá, esse lado aqui primeiro, devagar, não empurra não. Vamos lá, gente, vai, Diego. Praticar a palavra, muito bem. Conhecer a palavra. Viver ela. Isso aqui agora. Estudar e praticar. Esse lado aqui. Manejar bem a palavra, colocar em prática. Sabrina. Então, meus irmãos, manejar bem a palavra de Deus. Vou dar uma dica para você. O que é manejar bem a palavra de Deus? Claro que todas as dicas, tudo que vocês falaram está certo, e mais coisas podem também se encaixar como correto. Mas algo importante sobre manejar bem a palavra de Deus é você entender na palavra de Deus o plano da salvação. Oi? Manusear. Na estante, ficar na estante não é manusear, né? Deixar a Bíblia na estante não é manusear. Então, assim, uma das explicações que Paulo estava explicando para Timóteo por exemplo, vamos abrir no livro de Amós e o crente saber exatamente mais ou menos aonde fica lá Amós. Às vezes ele abre em cima, às vezes ele abre no livro à frente ou atrás. E o segundo significado interessante por exemplo, dá uma discussão, uma conversa sobre um assunto, e esse crente saber exatamente o versículo que fala a favor ou contra aquele assunto, ensinando, né? Saber explicar, saber ensinar a qualquer pergunta que faça a ele ou uma situação que ele esteja. Esse é o manejar, essas duas explicações também as outras respostas nem podem errar, mas essas duas elas são os primórdios do manejo. Amém. Muito bem. Automaticamente, se você pega na sua Bíblia todo dia, você vai saber os livros do Novo Testamento, do Velho, os 4 evangelhos do início do Novo Testamento, né? As cartas de Paulo, Atos, Coríntios, Romanos, Coríntios, aí você por aí vai. Você vai memorizar a ordem cronológica do livro. Você pode se perder um pouco ali nos pequenos profetas, né? Nos profetas menores, na ordem, mas você sabe onde está. Você pode até se perder um pouco na ordem, mas você sabe aí onde está, né? Amém? Amém. Então, se você pega na sua Bíblia, primeiro ela vai ter que ser riscada, né? Riscada. Quem tem Bíblia que é novinha, que está até colada, essa aí, esse não pega. Então, a Bíblia riscada, quer ver a pessoa ficar sem, pelo menos eu, não sei vocês, quando a sua Bíblia, mesmo a sua Bíblia, você está sem ela, é uma coisa. Quando você está com ela, né, você está seguro, né? Você sabe que está riscado os assuntos, né? Todo mundo tem essa experiência, né, gente? Então, você não tem, pegue a sua Bíblia, leve, estude, maneje, pesquise. Quando
falar de um assunto, você já sabe o versículo. Você não decora, mas você sabe. E agora com o Google, o que eu faço? Joga no Google o versículo, só o início dele, pronto, já aparece a referência. Agora, se você não lê, você não memoriza o versículo. Quando eu vou pregar, eu faço isso em casa. Eu estou com o assunto, aí eu jogo aquele versículo que eu lembro, que eu sei, eu jogo lá e vou na passagem, está lá. A passagem, mas sabe dos versículos. Então, meu irmão, lendo a palavra de Deus, você vai entender, manejar bem, é você saber o plano de salvação. Porque não adianta você saber muita coisa que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a fazer bolo, ensina a namorar, ensina comportamento, ensina sobre casamento, marido e mulher, ensina um monte de coisa, um monte de temas diferentes. Mas o principal é nós entendermos o plano de salvação que está lá para nós. É por isso que eu vou ficar morrendo aqui, mas eu vou sempre falar da Franca, por quê? Porque a partir dela eu entendo que eu não entendi, irmãos. Eu era da igreja quando era pequeno, né? Sabia um monte de coisa, mas eu não sabia o plano de salvação. E muitas pessoas que estão na igreja por 20, 30 anos não sabem. Isso é incrível. Não sabem que na Bíblia tem um plano de salvação com o seu CPF, sua identidade e a sua digital. Sabia disso? Tem um plano de salvação para você, para o seu filho, para o seu marido. Tem um plano de salvação. Você precisa saber disso. Se você não souber, você vai cansar. Você vem para a igreja um tempo, aí você aí cansa, aí sai, aí volta de novo para outra igreja. Tem muita gente que faz isso, né? Aí depois volta, aí apanha do mundo de novo lá e vê que é ruim, aí volta de novo. Você não entendeu que foi formulado na cruz do Calvário um plano de salvação para você entender e andar nele, e trilhar nele. Sabe por quê? Digamos que aqui, um exemplo aqui, né, fazer um teatro aqui. Digamos que ali onde está o gasofilácio é o fim da sua vida, aqui é onde nós estamos hoje, e aqui, entre lá, é os anos, os dias, os meses, certo? Se você e eu chegarmos aqui no final da vida com 50, 100 anos, 200, não sei quantos anos você vai chegar no final. Se você não alcançou a salvação, todo esse percurso foi zero, não valeu de nada, né? Tem pessoas que nesse percurso eles conquistaram, fizeram, estudaram 4 idiomas, 5 idiomas, fala fluentemente, tem fazenda, tem carro, tem empresa, um monte de coisa. Mas se ele não se salvar, foi tudo em vão, foi tudo perdido. Ganhou muito, perdeu a alma, muito bem. Portanto, eu e você que estamos numa igreja, precisamos entender qual é esse é o labirinto da vida. Qual é o plano para me chegar ali na porta? Tem um labirinto? Tem um monte de porta falsa, né? Mas tem a verdadeira. Eu preciso entender esse plano, irmão. E a palavra de Deus, ela ensina. Eu aprendi, né, com a Francis e com a comprovação, porque ela me contou essa história dela várias vezes e não vai me ter nenhum sentido. Mas quando eu vi, eu comprovei na palavra de Deus, sobretudo nos evangelhos, leia os evangelhos, grave os evangelhos, leia de novo, já li, leia de novo, até você entender que existe um plano. Aí pronto. Por isso que eu não consigo não falar mais, eu tenho que falar daquilo que me gerou fé no coração. Que o homem está perdido, você está perdido, você pode ser quem você for, você está perdido sem Cristo. Pronto. Você pode ter sucesso, abrir a porta, não sei o quê. Sem Cristo você está perdido. Eu tive um sonho um tempo atrás, agora, bem recente, que era que Jesus estava comigo, ainda contei isso aqui, né? E eu estava aqui com ele, eu via ele, mas eu sabia, se eu pecasse, ele ia embora. Então eu andava bem devagarzinho, com cuidado, fechando o olho para não pecar. Porque se eu pecasse, ele ia embora. E eu perdia tudo. Portanto, é importante manejar a palavra de Deus e saber desse plano de salvação. Você não irá cansar da sua vida cristã. Você não vai se desviar, não vai enfraquecer, não vai ter o culto ruim, não vai ter a pregação ruim, não vai ter nada. O culto está dentro de você. Não vai ter, sabe? Vai ter dias tristes, vai ter dia triste que você vai passar. Vai ter luta, que também a palavra de Deus já prevém, né? Mas, lá no coração, sabe aquela plantinha, o pé de feijão no algodão, lá quem fez isso na escola? Pois é.
Sabe aquele pé de algodão assim, ele pé de feijão nascendo assim, está aqui dentro. Porque você tem Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora o homem sem isso, ele se mata. Pode ser um empresário rico, mas ele se mata. Quando ele vê, várias pessoas se matam. Quem não se mata, tem vontade de se matar. Não se matou por falta de coragem, mas a vontade por conta dessa escassez, dessa esterilidade, dessa falta de vida. Então louve a Deus se você entendeu isso, através da palavra de Deus. Pode acontecer, pode fazer o que fizer com você, você nunca vai ter vontade de desistir, porque você entendeu que essa vida é uma passagem para chegar à salvação. A França chegou naquele lugar perdida, e quando ela viu, aceitou Jesus porque ela sabia que estava perdida. Ela não sabia, ela ia, né, cantando ali no carro, não queria entrar na igreja, relutou para entrar. Quando entrou, descobriu. E passou a ter isso nela. Como é que é? A pessoa não queria entrar, estava rejeitando. De repente, passou a ser na sua vida a coisa mais importante. Como é que você não soube um negócio desse, irmãos? Não é verdade? Isso é um plano de salvação. A pessoa nem sabia que estava perdida. Quem está de boa, nem venha para a igreja que é tempo perdido. Agora, se você está perdido, venha, se encontre com Jesus e tenha uma vida nova, passa a ter uma nova maneira de pensar, de viver. Isso é manejar bem a palavra de Deus, na minha opinião. Eu me convidaram para um podcast lá no Breu, aí o tema do podcast era como alcançar a maturidade espiritual. Chegando lá, eu vi os pastores com vários papéis, né, e tal, escrito. Eu não levei nada, eu levei só, a minha tese é só uma conversão genuína, pronto, era só isso. Eu falei só disso, como alcançar a maturidade espiritual, tendo uma conversão genuína. Aí os pastores ficaram, é verdade, aí pronto, os papéizinhos deles ficaram tudo lá e nem usaram quase, coitado. Porque sem uma fé genuína, está tudo perdido. Sem uma conversão genuína, na verdade. Acabou, né? Sim ou não? Sim. Quando começou aqui na Gamaliel, lá no início dos anos 90, a faculdade de teologia, muitas pessoas fizeram, que não serviam a Deus, por conta do certificado que tinha nível superior. Mas as pessoas fizeram por fazer, só por isso. Até hoje estão aí no mundo. Nunca nem foram numa igreja praticamente. Mas só por causa do nível superior. Portanto, que fique bem claro isso para você e para mim. Amém? Vamos lá então, uma introdução. Não vamos ler devagar, porque é uma apostila curta. E nós vamos, quando der a hora, de para, tá bom? Não se preocupe. A introdução, os textos lidos se constituem na base sólida da teologia pastoral, em termos de lógica e prática pastoral. O primeiro texto de Atos e do Antigo Testamento, 1 Samuel 9,6, identifica um homem especial, homem de Deus, cujas qualidades revelam sua relação com Deus e com os homens. O texto de Timóteo 4,16, 1 Timóteo, tem um caráter individual, pois o apóstolo Paulo estava se dirigindo ao pastor Timóteo, não aos crentes em geral. Paulo apelou para a consciência de Timóteo quanto ao seu papel como um obreiro especial, porque era um ministro de Deus, essencialmente na igreja em Éfeso. Ele havia sido salvo por Cristo para levar outros à salvação, mediante a prática da doutrina recebida e dos deveres pessoais, morais e espirituais para com Deus, sua família e a sua igreja, sob seu pastoreio, seu ministério. No texto de 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo apela para a responsabilidade pessoal de Timóteo no exercício do ministério pastoral, pois o Deus que o chamou e o vocacionou requer dele esforço para apresentar-se a Deus aprovado,
Aprovado em quê? O texto explica dizendo que maneje bem a palavra da verdade, a palavra do Senhor. No latim, manejar aparece como mangiare, italiano, né? Derivado de manus, ou seja, o uso da mão para mover, para manusear qualquer peça. O sentido original da palavra, ortomeu, deriva de ortos, referindo-se ao corte reto, nivelado ou direto. Figurativamente, a palavra manejar refere-se à tradição da guerra, e para tal, o soldado era alguém que deveria saber usar uma espada para defender e atacar quando estava em combate. Em síntese, contextualizando a expressão manejar uma espada, explica saber manusear, mover, que sabe controlar com as mãos ou mão. O mesmo termo, ortomeu, no grego pode significar e refere-se a alguém que toma uma espada com habilidade e faz um corte reto, ou que sabe dividir corretamente. Se figurativamente a palavra manejar no texto de 2 Timóteo 2,15 refere-se ao uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, entende-se que o obreiro precisa saber manejar a sua Bíblia, né? Usar essa espada, a Bíblia, de forma correta. Isto é, que saiba ensinar corretamente a palavra de Deus. Porque também a palavra de Deus, usar corretamente. Vocês têm exemplo de alguém, não de pessoas, né, mas de quem usa essa palavra incorretamente? No Brasil não tem assim, né? Hã? Porque a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias, a própria Bíblia, né? Você pega a partir dela, você extrai um versículo, um capítulo, uma história, toma outro, por exemplo. Dá um exemplo aqui que é muito usado em muitas igrejas, até em igreja séria. Sacrifício de Isaac. Isso aí, meu irmão, se faz uma festa sobre isso aí, né? E tem muitos textos que se usa assim. Então, manejar o que? Corretamente. Corretamente. Dizer só aquilo que é para dizer que é verdade. Por isso que o testemunho de Jesus acerca de João Batista, qual foi? Não, João Batista, Jesus disse para ele assim: esse homem é o maior homem entre todos os homens, maior que Abraão, que Moisés, que Samuel, que todos. Por quê? Porque também lá vai dizer, se eu não me engano, acho que é João 10, 42, 40, 41, não sei. Diz que tudo que esse homem falou de Jesus era verdade. E ele não fez nenhum milagre. E não realizou nenhum milagre. Tá aí, ó. 10 mesmo, acertei. E muitos iam ter com ele, com João, e dizia, na verdade, João não fez nenhum milagre, nenhum sinal. Mas o quê? Ele não inventou nada, ele não criou nada. Tudo que ele falou é verdade. Manejar a palavra da verdade com precisão evita distorção ou perversão da palavra. No mesmo termo, ortomeu deriva na linguagem bíblica a palavra a ortodoxia, que significa pureza doutrinária ou doutrina correta, verdadeira e fiel ao modelo divino constante da palavra da Bíblia Sagrada. Então, irmãos, também é uma responsabilidade de cada um de nós, né? É uma responsabilidade nós sermos fiéis à palavra de Deus, não dizer, não prometer o que ela não promete, o que ela não diz. Então é uma responsabilidade sua e minha, não é só da igreja, do pastor, não, é sua também, como servo do Senhor. Por isso que você precisa ler a palavra de Deus, para você não cometer erros e manejar bem corretamente e ser sincero, ser honesto com a palavra de Deus.
Glória a Deus. Quando nós somos sinceros com a palavra de Deus em relação às pessoas, no ensino, o Espírito Santo tem liberdade para agir na vida da pessoa, daquela pessoa, do seu ouvinte. Quem aqui tem compartilhado a palavra de Deus com o outro? Hã? Muitos não têm levantado a mão. O que é compartilhar? Quando a Fran se converteu, ele entrou numa sala e o jovem estava falando a vida dele, como é que era e como é agora com Jesus. Pronto. Isso foi o suficiente. Então essa vai ser sempre a sua melhor pregação. Falar como era a sua vida sem Cristo, né? E como é agora com Cristo. Essa é a pregação número 1. O testemunho da gente. Nem precisa, o testemunho, nem precisa do número 2. Só o número 1 mesmo você já faz sucesso com ele. Neste estudo, o caráter do obreiro, nesse tempo, é o elemento de equilíbrio necessário da utilização da palavra de Deus para o exercício do ministério cristão. Desejamos ampliar a compreensão deste assunto considerando alguns elementos que fazem parte da estrutura pessoal do obreiro. Vou repetir aqui que é muito importante. O caráter do obreiro é o elemento de equilíbrio necessário da utilização da palavra de Deus para o exercício do ministério cristão. Então, irmãos, é como se Deus desse para você e para mim, imagina um diamante, né? Porque o homem, quando quer falar em coisa preciosa, ele só lembra dessas bobagens, né? Ouro, diamante, safira, essas coisas, né? Como se isso fosse, né? Então, Deus deu para você um diamante, um ouro, uma barra de ouro, é a palavra de Deus. Amém. É preciosa para a gente manusear, ensinar, falar, para ensinar pessoas. Então você precisa ser honesto nisso que diz aqui. É o elemento, o caráter desse obreiro que está falando, é um elemento de equilíbrio necessário na utilização da palavra de Deus para o exercício do ministério cristão. Ou seja, vocês sabiam que todo mundo está aqui tem um ministério? Amém. Não é só pastor, só o líder, disso, daquilo, não, né? Você tem um ministério, a não ser que você não queira, você seja relaxado, né? Está aí só para assistir culto, está aqui só para vir domingo vem, outro não. Às vezes está lá no banho, aí lembra, já é 5 horas, 5 e meia, 6 horas, hoje não vou não. Essa pessoa não é uma pessoa que segue a Deus com afinco, né? Deus ainda não nasceu no seu coração, não tem ainda. Nós falamos aqui, irmão, na nossa igreja muito sobre congregar regularmente, porque nós temos convicção que isso ajuda você a manter a sua vida cristã. Sim ou não? Sim. Quando você namora, você vai ver o seu namorado uma vez por mês? Ou todo dia? Chega da bola, banha rápido, aí passa a camisa. O homem nem passa, sabe, mas ele mesmo passa, né? Em casa era muita gente, então eu mesmo passava. Você faz coisa, perfume e tal. Mas é na igreja que ama Jesus, que canta aqui os louvores, Senhor, tu é tudo, tu é isso, aquilo. Aí a pessoa vem relaxadamente, chega atrasada, chega no meio do louvor, né? Portanto, se você é um cristão de verdade, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus para nós sermos honestos nela e ter equilíbrio necessário na utilização dela. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá, falta 5 minutos só. Elementos da estrutura pessoal do obreiro. Elemento da estrutura pessoal. Pessoal, não é coletiva, né? Não é do sacerdote, é pessoal, de cada um. Para entendermos sobre o caráter de uma pessoa, precisamos também conhecer alguns aspectos relacionados com o ser humano. Cada um, né? Cada um tem uma digital diferente. A partir da sua personalidade. Letra A. Ao criar o ser humano, o Criador fez sua imagem e semelhança. Gênesis 1, do 26 ao 27. Letra B. Na sua criação, Deus o fez um ser distinto e único. Olha só aqui. Por isso que é complexo a relação humana. Porque se fosse por atacado, né? Pronto. Não é por atacado. Deus fez a gente, como aqui está falando? Único. Distinto e único. Ou seja, diferente. Os irmãos, a coisa mais interessante, pronto, quando nasce gêmeo, mesmo pai, mesma mãe, nasceram juntos.
Vou dar uma piada aqui, gente, ponhando isso, desculpa aí. A mulher estava grávida, só para relaxar, a mulher estava grávida de gêmeo. E aí, ela foi no médico, doutor, eu quero um remédio para meus gêmeos nascerem educados, já educado, aí o doutor passou um remédio lá para ela e eu quero que ele nasça bem educado mesmo, bem gentil, então eu vou tomar, ela tomou dobrado a dose. Aí passou 9 meses e nada do menino nasceu. E ela passou semanas e nada. Aí ela foi no médico, o médico colocou lá o ultrassom, Tayara, para ouvir, né? Aí tava lá, ouviu lá o diálogo dos dois. Vai você primeiro. Não, você, que é isso? Faço questão. Faço questão, não, que é isso? Vai você. Essa foi boa? Pronto, aí. Vou anotar isso aqui no meu repertório. Nota aí, a pastora, já ouviu várias vezes, né? Vamos lá então, meus irmãos. Nós somos distintos e únicos, ninguém parece com ninguém. Essa é a grandeza, né? Agora imagine o mundo com todo mundo igual. Hã? Meu irmão do céu, ninguém ia conseguir viver um dia. Ia ser chato demais, né? Por isso que tem aval. Só tem aval. Não, só tem aval, não tem ninguém igual aval. Aí tem outro, né? Diferente. Então é isso que é assim, né? É. Vamos lá então. Aí na letra B, deu-lhe um corpo, tirando do pó da terra, Gênesis 2,7. Deu-lhe uma alma, netos, soprou-lhe em suas narinas o fôlego de vida. Então Deus, ao soprar o fôlego de vida naquele boneco de barro, o que ele fez? Ele está dizendo que dentro de mim e de você tem a presença de Deus. Né? O fôlego foi Deus que soprou. O cara aí pode ser um assassino, está no presídio, condenado a cadeira elétrica nos Estados Unidos, mas dentro dele tem o sopro de Deus. Isso é muito importante, irmãos, você saber disso. Para você não dizer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém fala comigo, não dá certo, a irmã chegou depois de mim, foi abençoada, não sei o que, né? E vem um na minha frente, aí o anjo toca a água, tem que né? Se você quiser, tem muitas também razões para você ser o pior, se você quiser. Vá nessa que você vai ir muito bem, vá. Mas não é assim para nós vivermos. Nós temos que entender que dentro de nós tem um sopro de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Você nunca deve se sentir mais sozinho, se você não sabia disso. Nem abandonado, nem sem ser amado, nem rejeitado, nada. Nada. Por isso, mais uma vez, recorrer à minha Francis aqui. Olha, a Francis, quando ela se converteu, tudo isso passou na vida dela. Tristeza, família, nada. Ela venceu tudo numa simples conversão genuína. Por isso que ela falou para a Roberta, vai com tudo, meu irmão, vai de verdade que vai dar certo. Né? Então venceu tudo ali, porque ela entendeu o fôlego de vida. Eu costumo falar, claro que ela não entendeu tudo numa manhã, né? Mas parece que ela entendeu tudo, porque o fôlego de vida que ela tinha agora era Deus, pronto, acabou. Né? Isso ajuda você a viver. Gerna, acabou o tempo. Vamos lá, meus irmãos, então nós vamos marcar aqui, onde nós vamos terminar, porque essa apostila, nós vamos vê-la bem calmamente, sem pressa, né? Terminamos aqui na letra B. O fôlego de vida, é isso? Não, vamos lá aqui. E criou um espírito no homem, isto é, criou o homem a sua... Parecido, letra B aqui. Parecido com Deus. Vou marcar aqui onde nós terminamos. Marque na sua também. Vem aqui, ó. Terminou aqui. Amém? Olha só, eu pesquisei aqui sobre os temperamentos, mas nós vamos ver na próxima aula, tá? Nem conseguimos entrar aqui, pois eu não quero correr com essa apostila. É uma aula, né? Nem entramos aqui, mas nós vamos com muita calma nessa hora, vamos estar, né? Queria que você não desistisse da maturidade, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Não desista de participar, de vir mais cedo. Olha, se você vier 1 hora para cá no domingo, você não vai perder nada, 1 hora mais cedo. Você só vai ganhar. Então venha, tá bom?
Vamos orar mesmo. E vamos fazer a oração, mas antes disso eu quero incentivar, motivar você a não perder nenhuma maturidade. Essa apostila é uma preparação para o caráter do crente, porque sem caráter o crente não vai ser salvo. Nem entramos no caráter hoje. Caráter. Sabe, gente? Eu analiso o caráter. A gente está ligando. Vamos lá. Como vergonha na cara. Sabe? A gente precisa ter bom senso, ética. O caráter, ele é mais que isso. Ele pode ser resumido dessa forma, com esse termo que eu usei. Sabe, quando nós temos vergonha, nós temos limite, nós não deixamos de fazer muita coisa errada. Nós queremos acertar. E essa apostila, ela vai nos ajudar a equilibrar nosso caráter. A próxima lição a gente vai entrar no temperamento, né? Como equilibrar seu temperamento. Eu sou sanguínea, por exemplo. Eu sou muito explosiva. Eu arranco, eu vou de vez, mas eu volto na mesma velocidade que eu vou, eu retorno. E a gente precisa aprender a se colocar diante das situações. O crente, ele é diferenciado. Então, cada um tem o seu caráter. Outros já precisam de ousadia. O que falta da pessoa é ousadia, já sobra no outro. E esse contexto de igreja, irmãos, a gente aprende muita coisa. Então, não falte a maturidade. Chegue 5 para as 6. Para você não perder nada, né? Não é pelo preço da apostila, porque está tão barato. As que não tem capa, fica R$10, viu, gente? E as que tem capa, fica 12. Mas não é por isso, é porque você precisa ir para o céu. É sobre a sua eternidade. É sobre a sua salvação. Então não perca a maturidade. Vá bem preparado. É 3 horas na igreja. Isso não é nada. Mas é calor. E o inferno, irmão? É a eternidade do calor. É a eternidade do calor. Então, vem pra cá. Vem no calor. Vem na chuva. Mas vamos avançar. Vamos ser arrebatados. Amém. O desejo do meu coração é que quando acontecer o arrebatamento, essa igreja, não, ela fique vazia. Ninguém vem aqui procurar ninguém. Sabe? Então, o desejo do meu coração é que você seja arrebatado. É que você seja salvo. E para você ser salvo, você precisa ter caráter. A sua palavra não voltar atrás. Não quebrar a sua aliança com Jesus. Não quebrar a sua aliança com a igreja. Não voltar atrás. Porque Hebreus fala que Deus não se agrada naqueles que desistem, naqueles que voltam atrás. Deus não tem prazer, Deus não tem alegria nesse crente, nessa pessoa. Então, pela palavra de Deus, para que Deus tenha prazer em você, avance, caráter. Quem não tem caráter desiste. O mau caráter na igreja, ele começa e não termina. Esse é o crente mau caráter. E essa apostila é para você aprender a não desistir. É para você avançar. É para você aprender, saber o que é caráter. Caráter eu dizer, Priscila, eu passo 7h30 e eu vou estar lá 7h28. Sabe? Jesus, eu vou fazer isso. Pastora, mas você está lá. A qualquer custo, a qualquer preço. Não é parar diante das dificuldades. Entende? Então essa apostila, ela vai tratar de caráter. Né? De vigor, de força. E a palavra de Deus, ela vai te dar esses argumentos, essas condições. Ela é a água que limpa. A palavra de Deus é o que muda a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Ela é o que transforma você. É a verdade que liberta. Amém, queridos? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Queremos glorificar o teu nome. Queremos exaltar o teu nome. Queremos aqui, Deus, agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer, Jesus, querido, por tudo que o Senhor, Deus, tem feito. Obrigado, Senhor. Te louvamos e glorificamos o teu nome. E agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.